Olá, irmãos. Quarto dia do nosso jejum. Estamos 40 dias sem carne vermelha em prol de portas abertas, tanto físicas quanto espirituais. E primeiramente eu gostaria de me redimir porque eu estava atrasada nas datas. Então, o dia 1 foi 15 de abril de 2019 e não 14, e assim foi atrasando os outros dias. Então hoje é o quarto dia, 18 de abril de 2019. Amém? Eu sou humana, eu sou falha, eu me confundo. Mas o bom é que o nosso Deus jamais erra, jamais se confunde. Amém? Então, para este quarto dia, a palavra revelada foi Números, capítulo 12, versos 6 ao 9. Ouçam as minhas palavras, diz o Senhor. Quando entre vocês há um profeta, a ele me revelo em visões, ou em sonhos falo com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a mim. Por que não tiveram temor ao falar contra o meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Isso daí, irmãos, Deus falou para Arão e Miriam. Eles estavam cometendo pecado. Eles estavam falando, não do irmão deles, Moisés, mas ali era o líder que o Senhor havia escolhido para Israel naquele momento. Arão era um sacerdote. Ele não podia se contaminar com ciúmes, com inveja, ou simplesmente, como foi o caso ali, com fofoca, né? Porque Miriam foi falar para ele contra Moisés, com ciúmes, e ele ficou ouvindo. E isso é pecado também, irmãos. Eu vi acontecer muito isso no meu relacionamento com a minha irmã de sangue. Essa cena aí, ela é bem familiar para mim. Porque a minha irmã, ela tinha muito esse vício, ela tem ainda, de trazer fofoca. E depois que eu me converti, depois que eu fui batizada com fogo principalmente, eu peguei nojo de ouvir fofoca. Eu peguei nojo de leva e traz. Então ela vinha muito me acometer com isso. Ah, tal ex-teu vai casar. Ah, fulana que tu andava no mundo tá fazendo tal coisa, pra ver se chamava a minha atenção, né, irmãos? Só que eu peguei nojo disso. E, nossa, nojento demais, não dá. Mas por isso, a gente chegou onde chegou, eu e ela. Porque eu não quero ouvir, eu não quero saber. A escolha de ter saído do mundo foi minha, eu não quero saber nada que aconteceu depois que eu saí dali. Não me interessa mais. O que me interessa é Cristo, o que me interessa é a palavra de Deus, o que me interessa é o meu ministério. Amém? Então foi o que aconteceu ali, entre os irmãos. Miriam foi levar e trazer para Arão. Arão, um sacerdote, ficou ouvindo. E aí o que aconteceu? Lepra. Miriam foi isolada com lepra e ali, naquele desespero, naquela dor, Deus tratou com ela. Jamais podemos falar contra os escolhidos de Deus, irmãos. O que Deus quer nos dizer nessa palavra? Moisés, ele era mais que um profeta. Porque o profeta, ele é um mediador aqui na terra. Ele traz as coisas do alto, as coisas de Deus. Só que com Moisés era direta a ligação. Não precisava um profeta. Isso tem que ser respeitado. Infelizmente, isso causa ciumeira entre os da nossa própria casa, entre os da nossa própria parentela, entre os da nossa própria família. Mas hoje Deus vem dizer, não me agrada, parem. Ou então serão tratados na dor, na lepra. Amém? Então essa era a palavra de hoje. Meditem. Eu sei que é forte, irmãos. Muitos vão se identificar.
Mas pare de falar pelas costas, pare de se unir. Que tiver que ser falado, que seja na cara, irmãos, com verdade, com justiça. E o que tiver que ser tratado, que seja entre você e o Senhor. Não atrapalhe os planos de Deus, porque Ele pode te exterminar como um sopro, mas os planos dele vão se cumprir. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Ele pode até nos usar quando Ele bem entender, mas precisar, Ele não precisa de ninguém, porque Ele é Deus. Aleluia.